Ok, nós vamos falar nesta noite a respeito deste assunto ali. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. É interessante que o Brasil é o segundo maior país no mundo de cristãos. É o segundo maior país no mundo a nível de cristãos. Nós temos 175 milhões de cristãos. 175 milhões de cristãos. Nós perdemos somente para os Estados Unidos, com 260 e alguma coisa de milhões. Em terceiro lugar está o México. Mas quando se fala em cristão, geralmente são todas aquelas pessoas que não professam determinada religião. Aí, ou se não professa nenhuma religião, quando não se diz ateu, ele diz que é um cristão. Então, de acordo com o IBGE, essas pessoas estão embutidas aqui, nesses 175 milhões de cristãos. Se você conversar com alguém na rua e perguntar se qual a religião, vai falar que é cristão. Mas cristão, lembrando que não quer dizer evangélico. Não quer dizer evangélico. Mas as pessoas se dizem cristãs. Então nós somos o segundo maior país no mundo, segundo país maior do mundo de cristãos. Agora, só que existe uma diferença. E nós vamos falar um pouco nesta noite a respeito desta diferença. Porque você tem o cristão, você tem o seguidor de Cristo e você tem os discípulos. Agora, dentre os seguidores estão aqueles que já receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. É um seguidor de Cristo, mas não é um discípulo. E eu quero tratar com os irmãos nesta noite, falar aos irmãos nesta noite a respeito desta diferença. Por exemplo, o seguidor, ele espera pão e peixes. O seguidor. O discípulo, ele pesca. O discípulo pesca. O seguidor, ele luta para crescer. O seguidor luta para crescer. Mas o discípulo, ele luta para reproduzir-se. O discípulo, ele luta para reproduzir-se. O seguidor se ganha. O discípulo se faz. O discípulo se faz. Uma outra visão dentro de seguidor e discípulo é que o seguidor precisa ser estimulado. O seguidor precisa ser estimulado. Às vezes, alguém chega para você e fala assim: eu estou meio frio, eu estou devagar. E aí você tem que dar aquele empurrão. Então o seguidor, ele precisa ser estimulado. Agora, o discípulo, ele procura estimular os outros. O discípulo, ele procura estimular os outros. O seguidor ainda, ele exige que os outros o visite. O discípulo não. O discípulo, ele já visita. O discípulo, ele visita. Então existe uma diferença bem acentuada, uma diferença bem grande entre o cristão, entre o seguidor de Cristo e os discípulos de Cristo. Existe uma diferença muito grande. E nesta noite nós vamos falar um pouco a respeito desta situação. Qual o comportamento de um discípulo? Como é que um discípulo, ele é considerado, é visto? O que ele faz? Quais foram as orientações que Jesus deixou para os seus discípulos? Não podemos confundir com discípulos e apóstolos. Discípulos e apóstolos. No meio daquela multidão de discípulos, o Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos. No meio da multidão de discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Mas também ali naquele meio havia os seguidores. Os seguidores.
Então nós vamos trabalhar um pouco nesta noite a respeito desse entendimento de discípulo, como um discípulo deve agir, como que um discípulo deve fazer, ok? Nesse próximo slide, eu gostaria que os irmãos participassem desta leitura, que estivessem lendo, mesmo assentados. Vamos lá? Contar até 3. 3. Ok, interessante que dentro ali na penúltima frase fala assim, ó, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós já lemos dentro do Evangelho sobre aquele rapaz que era rico e fez uma pergunta a Jesus, que ele queria ser salvo. Ou o que dará uma pessoa em troca? Agora, quais os 3 imperativos? Imperativos aqui no caso é uma ordem, você tem que fazer. Quais os 3 imperativos de Mateus capítulo 16, versículo de número 24, que também está aí na tela, nós vamos ler daqui a pouco. O primeiro imperativo, a primeira ordem de Jesus: a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. O que nós poderíamos entender em negar-se? O que nós poderíamos entender como negar-se? Nós vamos ver um pouco mais adiante a respeito deste assunto, mas vamos primeiro ler Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38, que nos diz desta forma: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. É interessante que quando o Senhor Jesus ele fala a respeito desta situação aqui, quando ele fala a respeito desse primeiro imperativo, a si mesmo se negue, há necessidade de um quebrantamento. Aqui Jesus ele esclarece a natureza do fundamento de um discípulo. Aqui ele coloca para nós que quem quiser se tornar um discípulo tem que aceitar a liderança dele. Tem que aceitar a liderança dele. E quem não aceita, quem está na garupa, não pega na rédea. Quem já visitou fazenda, quem viveu na roça, sabe que quem está na garupa não pega na rédea. Então, se a pessoa ela é uma seguidora do Senhor Jesus, ela nunca vai estar na frente conseguindo segurar a rédea para estar no controle. Já o discípulo ele consegue isso. Então nós vemos nessa primeira situação que primeiro imperativo, que negue-se a si mesmo. Isso implica negar, ceder, abrir mão, submeter-se. Eu preciso que essas coisas aconteçam em minha vida. Eu tenho que abrir mão. Já ouviram aquela expressão? Lógico que já ouviram, que olha, eu sou deste jeito, não adianta, ninguém me muda. Quando eu falo que ninguém me muda, eu estou dizendo que até nem o Espírito Santo de Deus é capaz de me mudar. Então, se eu quero ser um discípulo do Senhor Jesus, o primeiro imperativo aqui, a primeira ordem dele, a si mesmo se negue. Eu preciso entender que tem alguém no controle da minha vida. Eu tenho a liberdade de escolha. Deus me deu essa liberdade de escolha. Mas eu preciso entender que existe um Senhor sobre a minha vida. E na qualidade de servo, todo servo precisa obedecer ao seu Senhor. Todo servo obedece às orientações do seu Senhor. Dificilmente você vai encontrar um servo mandando no Senhor. Dificilmente. Na vida
no nosso dia a dia, ou dentro da Bíblia, um servo dando ordem ao Senhor, ditando ordens. Não, tem que ser feito desse jeito. E às vezes dentro do mundo cristão, dentro desse imperativo do Senhor, primeiro imperativo do Senhor Jesus, a si mesmo se negue. Às vezes muitas pessoas não querem abrir mão do seu posicionamento, abrir mão das suas ideologias, abrir mão de suas ideologias. Não é entrando no campo político, mas é ver o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Os valores da família e aqueles que atacam os valores da família. Aqueles que atacam os nossos filhos com ensinamentos errados, e aqueles que ensinam os nossos filhos, que nós esperamos que ensinem nossos filhos com orientações corretas. Abrindo um espaço aqui, esse final, na quinta-feira, eu estive conversando com a minha nora estava desesperada entre aspas, porque a filha mais velha, 10 anos agora, completou acho que a sexta série, aliás, na escola, e tem que ser transferida para uma outra escola, que até então ela estudava na escola da mãe. A mãe é dona de uma escola, então ela estudava na escola da mãe, e uma escola 100% evangélica. Mas agora ela vai ter que estudar numa outra escola, mesmo sendo escola particular. Mas ela está extremamente preocupada com os ensinamentos. Então, na qualidade de cristão, nós precisamos ver o que é certo e o que é errado. Mesmo nós temos que tirar essa ideologias políticas. Eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. É difícil de entender um cristão que debanda para um determinado lado e aceita as coisas erradas que muitas pessoas querem impor sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Então eu preciso abrir mão disto. Peraí, eu tenho uma ideologia política, mas isso aí está errado. Eu tenho que abrir mão, eu preciso abrir mão para seguir o que o Senhor Jesus me orienta ou nos orienta. Então eu tenho que abrir mão, eu tenho que me submeter, eu preciso me submeter às orientações do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele fala sobre uma série de coisas erradas que o ser humano pode vir a fazer. Se no Antigo Testamento nos orienta sobre uma série de coisas erradas que as pessoas estavam fazendo, se o Senhor Deus nos orienta sobre uma série de coisas erradas no Antigo Testamento que as pessoas estavam fazendo, eu preciso me submeter à autoridade de Deus e entender que aquilo ali não está correto aos olhos de Deus. Hoje em dia tudo é normal, ou quase tudo é normal. Quase tudo é normal. Se você for conversar com um jovem ou um adolescente que não tem uma raiz no Evangelho, que não esteja alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus, para ele todas as coisas são lícitas, e todas as coisas ele pode fazer, diferente do que a Bíblia fala, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Então, se conversar com alguns adolescentes, alguns jovens cristãos, eles irão argumentar que não, isso aí não tem nada a ver. Bem, não tem nada a ver no nosso ponto de vista, mas a partir do momento que eu me coloco debaixo da autoridade de um Senhor, eu preciso me submeter, eu tenho que me submeter. Então, um dos imperativos do Senhor Jesus é: a si mesmo se negue. Quando nós aceitamos a Jesus, você fez uma entrega total da tua vida a Ele. Nós fizemos uma entrega total. Nós não fizemos uma entrega parcial. Olha, eu estou entregando parte da minha vida a Ti. Eu estou entregando, vamos colocar assim, entre sentimento e a razão. Eu estou entregando o meu sentimento a Ti, mas a minha razão, a minha cabeça, quem controla a minha cabeça sou eu. Eu não admito, não aceito que ninguém mude minha maneira de pensar. Não, quando nós
fizemos essa entrega, quando nos entregamos ao Senhor Jesus, no dia que nos entregamos ao Senhor Jesus, nos colocamos naquele dia, sabe, nos entregamos 100% para Ele, falando: Senhor, eu sou 100% Teu, eu me entrego por completo a Ti. Não tem como querer ser um discípulo do Senhor Jesus e não estar dentro desse imperativo: a si mesmo se negue. E aí o versículo que está exposto ali para nós, vou ler mais uma vez: quem ama a seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem nem toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus, ele fala claramente sobre isso. Lucas, ele fala perfeitamente sobre isso. Marcos também trabalha e vai nessa direção. Aí você pode pensar assim: mas espera aí, eu tenho que abandonar minha mãe para ser um cristão? Não, você não precisa abandonar sua mãe para ser um cristão. Você pode ser um cristão sem abandonar a sua mãe. Até porque nós estaríamos na contramão da orientação divina, porque fala assim: honra teu pai e tua mãe. Nós estaríamos na contramão. Então abandonar pai e mãe aqui é não, como é que eu posso explicar aos irmãos? É não compactuar com as coisas erradas que eles estão fazendo. Você pode até fazer porque você é filho e te obriga a fazer. Pode até te obrigar a fazer, mas no teu coração você pode até falar: pai, você sabe que isso aí não está certo. Mãe, a senhora sabe que isso aí não está certo. E eu imagino os filhos que os pais não são evangélicos, quando o pai manda comprar um maço de cigarro, quando o pai manda comprar uma bebida. O filho que tem raiz evangélica, que tem raiz, que está alicerçado na rocha, o quanto deve ser doloroso para ele, o dono daquele mercado, sabendo que ele é evangélico, ele chega ali e fala assim: me dá um maço de cigarro, me dá aí uma lata de cerveja ou uma garrafa de cerveja. O quanto deve ser difícil, embora seja proibido, mas as pessoas vendem. O quanto deve ser difícil para ele, porque ele não vai virar para o pai e falar assim: não vou não, se o senhor quiser o senhor vai. Ele não vai falar, mas ele tem o direito de falar: pai, o senhor sabe que isso não faz bem para a saúde, o senhor sabe que eu sou um cristão. Ele pode argumentar com o pai, sem questionar, sem impor, sem falar que não, eu não vou. Mas ele pode argumentar com o pai, pode conversar com o pai. Então é você abrir mão, é você se submeter, é você ceder em alguns momentos. Esse ceder aqui em alguns momentos, que também é algo muito difícil para o discípulo do Senhor Jesus. Às vezes em casa, na área conjugal, na área familiar, alguém tem que ceder, alguém tem que abrir mão, porque um fala alto, outro quer falar mais alto ainda. Esse daqui fala mais alto, esse daqui fala mais alto. Aí esse daqui fala assim: olha, mas porque eu sou chefe da casa, ele fala: mas meu salário é maior do que o teu. Aí vai acirrando a situação, vai piorando cada vez mais. Então é necessário, às vezes não é necessário ceder em alguns momentos. Eu tenho que ceder em alguns momentos, não querer querer impor a minha posição diante daquela situação ali. Esse é o primeiro imperativo. No segundo imperativo, deixa eu voltar. O segundo imperativo, quando Jesus fala assim: tome a sua cruz. Quando nós começamos a ler aqui, tome a sua cruz, depois nós veremos aí em Marcos capítulo 8, versículo 34, nós pensamos que a cruz são as graças, são as coisas que nos irritam. Quando falar em cruz, nós pensamos logo que são as coisas que nos irritam, que nós não gostamos. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade no trabalho, passando por uma dificuldade na escola, passando por uma dificuldade dentro de casa, e fala assim: essa aí é a minha cruz, eu tenho que carregar essa cruz. Eu casei, agora tenho que carregar essa cruz. Eu não quero separar, eu não quero divorciar, mas eu tenho que carregar essa cruz.
O entendimento de muitas pessoas a respeito de cruz, de tome a sua cruz, é justamente ao contrário dessa aí. Não são as coisas que falam assim, isso aí eu detesto, mas eu sou casado, eu tenho que estar de acordo, porque eu sou casada, Mas quando Jesus fala sobre tome a sua cruz, ele está falando, e isso implica em sacrifício, isso implica em doação, implica em doação, entrega de tempo, entrega de recursos. Não são aquelas coisas que te aborrecem. Tome a sua cruz, não é aquilo que está te contrariando, aquilo que te aborrece. Isso é a cruz que eu carrego. Quantas pessoas vocês já ouviram por aí falando assim, eu tenho uma cruz enorme, eu carrego um peso de uma cruz. Aí está fazendo menção, ou se referindo ao esposo, ou se referindo à esposa, ou se referindo a filhos, ou se referindo a um patrão. Mas quando Jesus fala a respeito de tomar a cruz, não é exatamente isso. Ele está falando exatamente sobre sobre o sacrifício da doação. Me doar para o serviço cristão, me doar para a obra de Deus. Isso é tomar a cruz. Isso é uma entrega. Eu tenho que entregar o meu tempo para o Senhor. Então isso é carregar a cruz, é tomar a cruz. Mas cá para nós, eu creio que muitos dos irmãos que aqui estão nesta noite imaginavam que a cruz era o marido, imaginava que a cruz era a esposa, imaginava que a cruz era o filho, imaginava que a cruz era o patrão. Mas se for nessa visão, quantas pessoas que não são evangélicas passam por situações difíceis? Quantas famílias que não são evangélicas, quantos casais que não são evangélicos passam por situações difíceis? Então a cruz não são essas coisas que te irritam, essas coisas que te deixam nervosa ou nervoso, essas coisas que tiram o teu controle emocional. Esse tomar a cruz não é isso. O tomar a cruz é seguir a Jesus, é o sacrifício. Eu preciso me doar mais, eu preciso doar, ter uma entrega do meu tempo, doar o meu tempo. Isso é tomar a cruz. É de repente o que os irmãos fazem, os irmãos da igreja têm feito mensalmente, é sair à noite para distribuir este sopão, esse alimento, agasalhos. É sair para aquela instituição que abriga menores, mesmo sabendo dos riscos que estão correndo, mas é a entrega da sua vida em prol do reino, fazer alguma coisa. Os irmãos já estão super cansados de ouvir quando eu falo a respeito que o Senhor não chamou ninguém para ficar no banco. Não chamou ninguém para ficar no banco. Ele quer que você entre em campo e jogue. Ele quer que você entre e jogue. E não seja aquele jogador que não faz nada, porque o jogador, quando entra em campo e não faz nada, o técnico logo substitui, tira e coloca outro. Tira e coloca um outro no lugar. Mas aí o Senhor vai me mandar de volta para o mundo? Não. Nós estamos falando a nível de desempenho dentro. Se você recebeu um cargo dentro da igreja, mas você está vivendo de uma forma que não condiz com o evangelho, que não está tomando essa cruz, o Senhor pode tirar você e colocar uma outra pessoa no teu lugar. Aí ninguém gosta de ser substituído. Já observaram aqueles jogadores quando saem de campo, né, são substituídos, que eles chutam aquele copinho de água, né? Às vezes nem fala com o técnico e vira as costas e sai aborrecido. Mas isso pode acontecer também dentro do reino de Deus. Se eu não estou tomando a cruz,
se eu não estou me doando, se eu não estou vivendo para o reino, eu não posso viver para mim mesmo, mas eu tenho que viver em prol do reino. Se eu estou vivendo em prol do reino, o Senhor vai me usar na posição certa, e eu serei uma pessoa assim muito útil. Nós seremos pessoas extremamente úteis nas mãos do Senhor. O Senhor estará utilizando a cada um de nós no lugar certo, na hora certa, pelas razões certas, quando eu me coloco à disposição do Senhor. Então o Senhor Jesus, nesse segundo imperativo, de acordo com o entendimento, imperativo aqui é uma ordenança, ok? Esse imperativo aqui é algo que eu tenho que fazer. Então Jesus fala: se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. E qual a sua cruz? O que Deus te chamou para fazer dentro do reino dele? Qual foi o dom que ele te deu? Então coloque-se à disposição do Senhor, mesmo que isso custe um preço para você. Custe você, quando eu falo custa para você alguma coisa, eu falo são noites mal dormidas, sabe? Entristecimento, que se assemelha a aborrecimento, são lágrimas derramadas. É você ter um alvo, e esse alvo não ser alcançado, não ser atingido, você não bater a tua meta espiritual, não bater a tua meta como um líder. Não, pode deixar. Não bater a tua meta como um líder. Então isso tudo, obrigado. Isso tudo traz um certo desconforto quando você se coloca, quando você se coloca à disposição do Senhor e quer ser um discípulo do Senhor. Porque enquanto você está sentado, eu gosto muito dessa comparação, dessa analogia. Enquanto você está sentado num banco de reserva, ninguém está te criticando. Mas quando você é escalado, você entra como titular. Quando você entra como titular e joga mal, quando você entra, as pessoas querem o melhor de você. E o Senhor, Ele quer o melhor de cada um de nós. O mundo espera o melhor de cada um de nós. Então tome a sua cruz. Tome a sua cruz. O que o Senhor quer de você, o que o Senhor espera de você. Eu preciso entender perfeitamente o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim. Aí o versículo que está em Marcos capítulo 8, versículo de número 34, nos fala desta forma, que também está aí na folha dos irmãos. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos procurar entender um pouquinho mais aqui, para clarear um pouco mais a nossa mente, ou a mente de alguns. Jesus estava na frente como mestre. Então, aqueles que o seguiam, aqueles que eram verdadeiramente seus discípulos, estavam aprendendo com ele. Aprendiam vendo. Não, ele está fazendo assim, então nós poderíamos fazer também. Mas só que no final, quando o Senhor Jesus estava prestes a ir para o Pai, ele fala o quê? Ele deixa o quê para nós? Obras maiores vocês farão. Obras maiores vocês farão. Lá no Evangelho de João, ele orando ao Pai, fala: Pai, eu não peço por estes, mas por todos aqueles que hão de crer na Tua palavra. Peço por todos aqueles que hão de crer na Tua palavra. Porque Ele sabia perfeitamente o que nós passaríamos a partir do momento que nós assumíssemos a nossa posição. A partir do momento que você se posiciona como um cristão, como um servo do Senhor, você começa a sofrer dentro de casa, na escola, no trabalho, na comunidade, na sociedade. Você começa a sofrer, sofre muito, principalmente quando nos colocamos, sabe, ou quando há uma entrega, quando há uma entrega da nossa parte. Quando eu me coloco
diante do Senhor e faça essa entrega, uma entrega total. O quanto nós sofremos. Falei sobre isso no domingo passado, mas eu creio que quantos não, por não se passar por bobo, por não querer se passar por uma pessoa fora do contexto, por não estar inserido como é que eu vou dizer, inserido no sistema, quantos saíram aí no carnaval e beberam e se fantasiaram? Quantos? Para não ficar fora do sistema. Mas muitos também foram convidados e falaram assim: não, que isso? Está me estranhando? Você sabe que eu sou cristão, você sabe que eu sou um servo do Senhor, eu não vou entrar numa situação dessa, não vou fazer isso. Então o segundo imperativo do Senhor Jesus aqui, que Ele fala para cada um de nós: tome a sua cruz, tome a sua cruz, tome a sua cruz e siga o Mestre. Sabe, convicção. Cristão nominal é fácil, irmãos. Ser um cristão nominal é muito fácil. Um cristão seguidor é muito fácil. O difícil é quando você quer se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Porque se distribuísse uma folha para cada um dos irmãos aqui, ou se a igreja estivesse lotada, a igreja estivesse com os bancos lotados, todos falariam que, não, eu sou discípulo, não, eu sou discípulo. Se estivéssemos com todos os bancos lotados e fizéssemos uma enquete aqui, todos falariam: não, eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo. De repente, poderia surgir 2 ou 3 que poderia dizer: não, eu sou um seguidor de Cristo. Mas geralmente muitos falam: não, eu sou discípulo de Cristo. Mas é uma diferença muito grande entre ser seguidor. Você é salvo? Está salvo? Sim, você está salvo, você é salvo. Mas há uma diferença entre seguidor e discípulo. Dentro de terceiro imperativo, Jesus fala o seguinte: siga-me. Siga-me. Agora, seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. Isso implica uma situação que Pedro fala lá no capítulo 2, versículo de número 21. Pedro nos diz assim, porque para isto mesmo vocês foram chamados. Observe que Pedro, a colocação de Pedro ali: porque para isto mesmo vocês foram chamados. Para isto mesmo o quê? Para sofrer. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, que nós seríamos perseguidos. Até que no Brasil nós estamos tranquilos. No Brasil nós estamos tranquilos, vivemos tranquilo, mas existem países em que a pregação do Evangelho não é permitida. Então, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu em lugar de vocês. Não tem nem como comparar o sofrimento que você vem passando em relação a acusações, em relação a que Cristo passou em relação à acusação também. Não tem nem como comparar. Não tem nem como comparar. De repente você é caluniado por alguma coisa, mas em determinado momento aquela calúnia some e tudo volta ao normal. Você não foi levado a uma cruz, você não foi morto por causa daquela calúnia. Então Pedro, ele faz essa colocação ali, Cristo sofreu em lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que siga os seus passos. Deixando exemplo para que siga os seus passos. Eu creio que já tenha falado aos irmãos a respeito de um livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. É um livro muito bom, tem aí embaixo na biblioteca. Quem estiver disposto a ler, é só pedir à irmã Andréia que ela empresta. Em seus passos, o que faria Jesus? E Pedro, ele faz essa colocação: exemplo para que sigam os seus passos. É lógico que todos nós aqui dentro temos o nosso momento. Todos nós temos o nosso momento.
Lembra daquela antiga expressão, eu não tenho sangue de barata? Antigamente o pessoal falava muito isso, né? Ah, pensando que eu tenho sangue de barata? Pensando que eu tenho sangue de barata? Mas quando as coisas estiverem por acontecer na tua vida, ou estiver acontecendo na sua vida, imagina, será que Jesus agiria desta maneira como eu estou agindo? Domingo, antes de vir para a igreja, passei no posto para calibrar os pneus, mas só que em determinado momento eu fiz uma curva e não liguei a seta. Aí veio um outro carro atrás de mim, não tão próximo, aí falou aquilo tudo que tem, né? Falou aquele montão de coisa. Aí eu olhei assim, ela já estava com vidro, tinha baixado o vidro, aí eu fiz assim para ele, eu fiz assim, como você está certo, você está certo. Mas existem determinados momentos em que algumas pessoas, quando são ofendidas, falam, não, é você, né? E querem até partir para uma agressão ou verbal ou até mesmo física. Mas é bom quando nós que estamos assim vivendo querendo seguir os passos do Senhor Jesus, é melhor parar e analisar. Será que Jesus faria isso no meu lugar? Será que Jesus estaria agindo desta forma? Já fizeram uma série de coisas, teve até filme em relação a Jesus, filme, sabe, querendo contrariar a ordem natural das coisas. Na escola de samba, o irmão estava conversando comigo no domingo, falando que a escola de samba, uma determinada escola de samba, ela quis inverteu também a ordem natural das coisas. Mas em seus passos, o que faria Jesus? É bom nós pararmos e analisarmos. E eu sei que é difícil para nós, eu sei que é difícil para você, porque tem momento que as pessoas, elas conseguem, não sei como, mas elas conseguem nos tirar do sério, elas conseguem. Mas eu aprendi uma frase, e gosto sempre de repetir essa frase: ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Eu só fico aborrecido se eu quiser. Se eu quiser. Ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Eu sei que às vezes nós enfrentamos situações que você fala assim, pastor, mas eu já passei por situações que não tem como não me aborrecer. Não tem como não me aborrecer. Eu já vivi, já experimentei situações que não tem como não me aborrecer. Mas por pior que seja a situação, entenda o seguinte, que você é um discípulo do Senhor. E você nunca estará sozinho, nunca estará sozinha. Ele sempre estará ao seu lado. Ele sempre estará agindo para reverter aquela situação. De repente não é hoje, mas quem sabe amanhã. O salmista, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas esse amanhecer não quer dizer que tem que ser amanhã, literalmente. Mas quando eu me coloco na qualidade de discípulo do Senhor, eu posso crer que eu não estou sozinho. E principalmente quando ele fala a respeito de siga-me. E você que está seguindo, nós que estamos procurando seguir ao Senhor Jesus, porque ser cristão é fácil, ser um seguidor também é fácil. Agora, ser discípulo tem um preço, e o preço são esses 3 imperativos que ele deixou, essas 3 ordens que ele deixou. Essas 3 ordens que ele deixou tem um preço, porque o Senhor Deus, conversando com Moisés, uma certa feita, Moisés disse o seguinte: esse povo é inclinado ao mal. Esse povo, Arão que falou, esse povo é inclinado ao mal. Esse povo é inclinado ao mal. E na realidade nós somos inclinados ao mal mesmo. Nós somos inclinados ao mal. Se não fôssemos inclinados ao mal, o Senhor não diria, olha, o cair do homem e o levantar é de Deus. Agora, a partir do momento em que
buscamos nos posicionar na qualidade de discípulos, não estou dizendo aqui que você não vai errar jamais. Pode errar. Pedro não errou? Pedro não errou? Pedro errou. Judas não errou? Aqueles dois irmãos não erraram quando queriam o melhor lugar, quando a mãe chegou a pedir o melhor lugar para os seus filhos? O outro não mandou que descesse fogo do céu para que... Já eram apóstolos. Não, manda fogo do céu e consome logo essa turma aí. Então ser discípulo não é fácil, não é nada fácil, irmãos. Agora, dentre essas situações, esses três imperativos, aí eu coloquei de propósito aí para os irmãos responderem em casa. Dentro desses três imperativos tem três perguntas aí para os irmãos responderem em casa, tranquilos, sem o auxílio da esposa, sem o auxílio do esposo, sem o auxílio dos pais, sem o auxílio dos filhos. Qual foi um dos momentos mais difíceis para você seguir a Jesus? Qual foi um dos momentos mais difíceis para você seguir a Jesus? Seguir na qualidade de discípulo. Seguir na qualidade de discípulo. Qual foi o momento mais difícil? Aliás, aqui nem coloquei difícil, eu coloquei difíceis, porque eu sei da quantidade de dificuldade que nós passamos, das dificuldades que todos nós enfrentamos no dia a dia. No dia a dia. Qual foi um dos momentos mais difíceis para você seguir a Jesus? Aí em casa você tem toda a liberdade para escrever, pensar e analisar. Olha, o pior momento foi quando aquele camarada me deu uma fechada no trânsito. Foi o pior momento. E aí eu fui atrás dele e fiz um buzinaço atrás do carro dele, ultrapassei, ofendi também a ele. Qual foi o pior momento? Né? O momento mais difícil. A segunda pergunta que aparece aí para vocês: qual parece ser o mais difícil dos três imperativos para você? Qual parece ser o mais difícil dos três imperativos? De todos eles: seguir a si mesmo, se negue. Segundo imperativo: tome a sua cruz. Ou o terceiro imperativo: siga-me. Qual parece ser o mais difícil dos três imperativos para você? Não, eu não tenho dificuldade em nenhum dos três. Certamente, alguém pode até colocar isto. Certamente, alguém pode até colocar: não tenho dificuldade em nenhum dos três. Não tenho dificuldade. Mas pare um pouco e pense a respeito desta situação. Qual parece ser o mais difícil dos três imperativos para você? Só você pode responder isso. E Deus, que sonda os nossos corações, Ele sabe perfeitamente. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, no primeiro milagre em Caná da Galileia, Ele esteve ali naquele casamento, na boda de Caná da Galileia, Ele transformou a água em vinho. Mas a Bíblia não diz que o Senhor Jesus entornou direto naquele casamento, que Ele tenha bebido ao extremo naquele casamento. A Bíblia não diz a respeito disto. E aí, quando falamos a respeito de siga-me, quantos cristãos você conhece que são dados a um vinho e a uma cerveja? Quantos cristãos você conhece? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, qual o problema em tomar uma cervejinha? Qual o problema em tomar um vinho? Aí você pode, muitos querem pegar isso como um mecanismo de defesa e falar: Paulo mandou que Timóteo tomasse um golinho de vinho devido ao problema de estômago que ele tinha. Aí os diáconos já falam o seguinte: que o diácono não seja dado a muito vinho, então pouco eu posso beber. Como mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Então,
diante dessa situação, dessas situações, qual parece ser o mais difícil, dentro dos 3 imperativos, qual parece ser o mais difícil para você? Se controlar, ter um controle, algum tipo de compulsão na sua vida, comer demais, é o pecado da gula, né? O que tem sido mais difícil para você? O que parece ser mais difícil para você, dentro desses 3 imperativos? E a terceira pergunta é aquela ali. A terceira é que na realidade se torna em 4. Que nota de 0 a 10 você se daria quanto a ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Que nota você daria? Aí na nossa mente, 9, 9,5, é 10, nota 10, né? Mas de 0 a 10, que nota você daria quanto a ser um verdadeiro discípulo de Jesus? E ele espera, às vezes quando nós vamos ao médico, às vezes quando alguns vão ao médico, extrapolam. Ele está apenas com uma dor de cabeça, mas ele já chega falando que está com a sinusite, que o fígado dele não está bem. Ele já chega ali extrapolando, ela vai falando muitas coisas. E às vezes nós também extrapolamos. Nós extrapolamos quando temos que dar uma nota de 0 a 10 em relação ao nosso comportamento. Só quem sabe, aliás, 2 pessoas sabem a respeito do nosso comportamento. Um é Deus, e a outra pessoa que convive o dia a dia com você, dentro da mesma casa. Então, que nota de 0 a 10 você daria quanto a ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Essa folha vai ficar com vocês não precisam devolver essa folha, não precisa mostrar para ninguém, não precisa mostrar a ninguém essa folha. Aqui, está vendo? Minha nota é 9. Aqui, minha nota é 8,5. É 8,7 minha nota. Você não precisa mostrar para ninguém. O que nós falamos no princípio a respeito da diferença entre discípulo e entre seguidor e discípulo? O seguidor, ele procura se sobrepor a tudo e a todos. E o discípulo, ele é um servo. Então não tenha nenhum acanhamento, nenhuma vergonha de colocar: como discípulo minha nota aqui é 4, como discípulo minha nota aqui é 3, como discípulo minha nota é 2, minha nota é 1. Mas estou em crescimento, estou me esforçando, eu quero crescer, eu quero avançar, eu não quero ficar na condição que eu estou. Eu quero melhorar. Embora nem todos, se tivéssemos com a igreja superlotada, nem todos iriam dizer que são seguidores. Todos falariam que são discípulos. Mas somente Deus, você e a pessoa que convive contigo sabe se você é um discípulo ou se você é um seguidor. E fechando essa ideia, como poderia melhorar esta nota? O que eu posso fazer para melhorar esta nota? Aliás, existe um livro muito bom que fala a respeito disso. 10 vezes mais é o título do livro. O nome do autor eu não tenho lembrança do autor, mas 10 vezes mais. É um livro com a capa dourada, tem um 10, tem um X e tem um outro 10 do outro lado. 10 vezes mais. E o autor fala muito a respeito dessa situação. O que eu posso fazer para melhorar? O que cabe a mim fazer para melhorar? Então, se você colocar em casa que na qualidade de discípulo você está com a nota 3 ou 4, ou mesmo se tiver alguém que eu estou com a nota número 9, o que eu posso fazer para melhorar esta nota? Mas vamos supor que você
coloque a nota 10, mas mesmo assim você não está satisfeito. O que eu posso fazer para melhorar essa nota? O que eu posso fazer? Então, irmãos, cristão, eu já falei que o Brasil está em segundo lugar em número de cristãos, com 175 milhões de cristãos. Segundo lugar, perde para os Estados Unidos, e em terceiro lugar é o México. Mas seguidor de Jesus é a partir do momento que aquela pessoa aceita Jesus como o único suficiente Salvador. Aí esse número cai bastante, porque a visão do IBGE aqui é dentro de uma visão católica. Então esse número cai bastante. E se passar numa peneira, colocar numa peneira para tirar desses seguidores, tirar os discípulos, diminui mais ainda. Diminui mais ainda. Agora cabe a cada um de nós, buscarem intensamente sabedoria dos altos céus, porque toda vez que eu busco a sabedoria vinda dos altos céus, eu estou buscando o crescimento. Quando eu não me conformo com as coisas que eu estou vendo, não me conformo, não tenho condições de transformar, mas eu não me conformo com as coisas que eu estou vendo, eu estou crescendo. Quando não me conformo, eu estou crescendo. Quando eu vejo que algumas coisas não estão caminhando no rumo certo, não estão, dentro de casa, na escola, no trabalho, na família, eu tenho como falar assim: isso aqui não está certo, isso não está certo. Então a tendência nossa, o que o Senhor espera de cada um de nós, é que sejamos discípulos, não apenas seguidores, mas que sejamos discípulos. Nós fomos chamados para ser discípulos. Sermos discípulos. Você vai sofrer. E agora não larga mais a Bíblia. E agora o tempo todo está orando. Quando eu vou conversar com ele, ele fala: me deixa que eu estou orando, dá um tempinho que eu estou orando. Você pode sofrer, mas você está em fase de crescimento, você está buscando, você está querendo avançar. E é justamente isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós sejamos, todos nós sejamos discípulos dele, não apenas seguidores, não apenas meros espectadores das coisas que estão acontecendo, mas seguindo o autor e o consumador da nossa fé. Aí eu quero voltar ali na imagem inicial. Para fixarmos bem aquilo ali na nossa mente. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Seja verdadeiro discípulo de Jesus. Já bateu aquela vontade em você? Assim, não estou afim de ir à igreja hoje? Já bateu aquela vontade, né? Não estou afim de ir à igreja hoje. Olha só, não estou afim de ir à igreja hoje. Quando eu falo não estou afim de ir à igreja hoje, eu estou dizendo: não quero cultuar este Deus. Não quero cultuar esse Deus. É como se Deus necessitasse do seu culto, ou um culto prestado por você, como se Ele precisasse de você ou de nós. Ele não precisa de nós para cultuá-lo, para adorá-lo. Ele não precisa. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos. Você pode estar vivendo o melhor momento na sua vida, mas lembre-se sempre: eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso. Às vezes alguns são autossuficientes e acham que não precisam de Deus.
Amém, irmãos?